mas temos mais notícias, meu amigo mineiro. Vamos. Antes de qualquer coisa, quero trazer uma notícia que o Danilo acabou de mandar para a gente aqui. Uma notícia, salvo engano, de agora à noite. Peraí. Eita porra. Aqui, Ctrl+C. Que saiu no Poder 360 e que é um olhar com relação às contas do Vasco, né? Traz... Deixa eu botar na tela aqui, que a gente já vai lendo junto. Vasco registra superávit nos primeiros 4 meses de recuperação judicial. CRVG e Vasco SAF mostram resultados positivos desde fevereiro, com saldo em caixa de 1,4 milhão para o clube associativo. Olha aí. Será? Vamos ver o que está dizendo aqui. O CRVG e a Vasco SAF apresentaram resultados financeiros positivos durante os primeiros 4 meses de 2025, Mineiro. Segundo, claro, o segundo relatório mensal de atividades divulgado nessa quarta-feira, 25 de junho de 2025. Está aí a íntegra do relatório aqui, a gente certamente vai dar uma olhada e pedir para alguns maiores conhecedores, essa notícia do fim da tarde, foi 6h13, tivemos contato com ela agora no início da noite. O relatório mostra que as organizações conseguiram obter saldo positivo e implementar ajustes estruturais desde o início do processo de recuperação judicial em fevereiro. O CRVG fechou o primeiro quadrimestre com superávit acumulado de R$ 786 mil e saldo em caixa de 1,4 milhão. As receitas ultrapassaram 2 milhões, provenientes de patrocínios, royalties, bilheteria, programas sociais e repasses da SAF. A Vasco SAF, por sua vez, que aqui está o grosso do negócio, né? A importância do nosso clube associativo, evidentemente, está saudável, é grande, porém, no futebol é que estão as grandes cifras e os maiores desafios. E a Vasco SAF registrou variação em sua liquidez financeira. O caixa em abril totalizou 27,8 milhões, valor inferior aos 58 milhões contabilizados em fevereiro. O que aconteceu, meus amigos? Jesus, apesar da redução, a organização manteve suas operações com recursos próprios, mesmo com os custos operacionais crescentes e investimentos em infraestrutura. Olha aí, hein? Que coisa, hein? A crise econômica financeira que levou à primeira recuperação judicial entre as SAFs do futebol brasileiro foi causada durante a gestão da 777 Carioca, subsidiária da Roots 777 Partners, que detinha 70% da Vasco SAF. O documento indica que a empresa norte-americana não cumpriu os aportes financeiros prometidos após assumir o controle da SAF em 2022. O impacto da gestão anterior resultou no aumento da dívida do clube em 350 milhões desde a criação da Vasco SAF. Ai, Jesus! Mesmo com os aportes iniciais considerados. A ausência dos repasses previstos e a frustração das expectativas de crescimento das receitas geraram que o RMA, é o resultado... Como é que é o nome do RMA? Desconheço. Aqui, relatório mensal de atividades. A ausência dos repasses previstos e a frustração das expectativas de crescimento das receitas geraram que o relatório mensal de atividades descreve o que o relatório descreve como gravíssimo risco à continuidade operacional da Vasco SAF e do CRVG. Uma decisão judicial suspendeu os direitos da 777, devolveu o controle da SAF integralmente ao clube associativo. A liminar permanece vigente. O Ministério Público não apresentou objeções ao plano de recuperação judicial apresentado em maio. As ações de recuperação acontecem nas instalações do Vasco da Gama, inclusive o CT Moacir Barbosa e as sedes administrativas. O clube é praticamente a nota da assessoria do Vasco da Gama, hein? O Vasco da Gama está com moral no Poder 360. O clube realizou investimento em centros de treinamento, melhoria nas sedes, expansão nas categorias de base, conforme aponta o relatório. A atual administração implementou estratégias para aumentar a arrecadação, como nova política de precificação de ingressos e fortalecimento do programa de sócio-torcedor que cresceu no período. O
clube também adotou medidas para revisão contratual, combate à inadimplência e redimensionamento do quadro de funcionários. O documento não especifica detalhes sobre o cronograma de pagamento aos credores ou valores exatos dos investimentos realizados nas instalações. Também não detalha os valores investidos nas melhorias de infraestrutura, nem o cronograma completo das obras em andamento. Todas as movimentações financeiras do CRVG e da Vasco SAF estão registradas e controladas com transparência, com prestação de contas regular junto à Justiça e aos credores durante o processo de recuperação. E aí aqui tem aspas do Pedrinho, tá? Aí. O 360 foi lá e conseguiu aspas do Pedrinho com relação à situação financeira do Vasco, meu amigo. Veja bem. Sim. Porra, falaram pra caramba. Bom a matéria e tal, passa por várias coisas, bastante, certamente replicando uma percepção, uma publicidade feita pela própria gestão dos seus feitos, no seu relatório aí, mas o principal deixaram aqui para o final, né? Que é exclusivamente terem conseguido umas aspas do Pedrinho com relação a isso. E o Pedrinho diz o seguinte: estamos dando os primeiros passos para superar um dos momentos mais difíceis da história do Vasco. Caraca, me pareceu até aquelas coisas de presidente. Getúlio Vargas foi à Rádio Nacional e abre aspas para Getúlio Vargas. Estamos dando os primeiros passos para superar um dos momentos mais difíceis da história do Vasco da Gama. Trabalhadores, implementamos ajustes estruturais, novas estratégias de arrecadação e um controle rigoroso dos gastos e apresentamos resultados financeiros concretos, como caixa positivo, disse Pedrinho sobre os investimentos realizados. O presidente acrescentou ainda: acreditamos em um projeto de longo prazo. Os desafios ainda são grandes, como o aumento da dívida causado pela má gestão anterior, mas estamos enfrentando cada um deles com coragem. Com o apoio de todos que acreditam no Vasco, estamos reestruturando o nosso clube com responsabilidade e compromisso com o futuro, disse Getúlio Pedrinho Vargas, aqui em Carta Aberta ao Povo Brasileiro, Carta Aberta ao Povo Vascaíno. E eu me pergunto como essa matéria bate no meu amigo mineiro vascaíno. Então, primeiro que eu não sou especialista em empresas, em balanços e tal, então a gente acaba ouvindo quem é, né? E muita gente que pegou aquele balanço divulgado pelo Vasco, segundo muitos, até só para não perder o prazo, foi um balanço muito mal feito, sem os detalhes que precisariam ter, enfim. E na entrevista agora aí concedida ao como é que chama o site? Poder 360? Poder 360, ele disse que apresentamos, né, números sólidos e tal, então fica um pouco aí um pouco contraditório. Outra coisa, falar que fez investimentos no CT. A gente recebeu a informação do Vasco, né? Foi uma tal de área de convivência e uns negócios para proteger o carro dos jogadores no estacionamento. A área molhada também, meu amigo mineiro. Ainda não está pronta, né? Mas ainda não está pronta. Mas é investimento. Fala Sim, dela. Tá. Vamos esperar ela ficar pronta, né? Enfim. Cara, assim, eu torço muito para dar certo essa questão. Muita gente fala que é uma questão muito arriscada da recuperação judicial, mas dizem também que era o caminho a ser tomado. Nessa eu fico vendido, Gustavo, porque eu não sou um especialista no assunto, muito longe disso, então a gente acaba ouvindo quem é especialista e torcendo, né? Porque o papo, o discurso é o mesmo de sempre, que a gente, essa vez, nós vamos fazer o que tem que fazer, o que ninguém teve coragem de fazer, austeridade, nós vamos otimizar os gastos, cortar não sei o quê, mas sempre a dívida só sobe. Então, vamos aguardar o Pedrinho para ser justo, vamos aguardar os 3 anos do Pedrinho e ver a evolução. Tem gráficos aí que rodam, né, da evolução de presidente a presidente a dívida do Vasco. Vamos ver como que ela vai se comportar na gestão do Pedrinho. Hoje, pelo menos, é uma dívida controlada, né, que não vai bater ninguém penhora, né? O jogador que passou em 2013 tá penhorando a taça da Libertadores. Tinha essas coisas direto.
Então, pelo menos essas coisas não vão acontecer mais. Eu acho que agora o desafio é a receita, né, Gustavo? É trazer o dinheiro. A gente sabe que futebol sem dinheiro não existe. Então esse é o grande desafio do Pedrinho, é aumentar realmente a receita do clube ou trazer o investidor, seja no molde que for, que seja uma coisa interessante, obviamente, para o Vasco, e não o conto do vigário dos nossos queridíssimos gringos de boné, que ninguém mais nunca viu, né? Sumiram do mapa. Enfim, meus amigos, me parece, Mineiro, que primeiro assim, o balanço apresentado a coisa de um mês atrás, ele foi muito mal comunicado, né? Porque ficou uma história que depois teve que ter uma entrevista com o Danilo aqui no Expresso para que o Carregal explicasse de que o Vasco fez de fato um pedido de maior prazo para a juíza. Então apresentou algo protocolar ali e que sairia o balanço depois. Beleza? Eu não sei, pela mesma incapacidade que você, no tema, em tela, eu não sei se esse relatório mensal de atividades tem alguma relação com esse balanço. Desconheço. De verdade, acredito que sejam duas coisas distintas. A matéria é de 18h15 da tarde. A gente teve acesso a essa matéria, a gente já estava no ar. Essa matéria entrou na nossa pauta, chegou no nosso radar. A gente já estava no ar aqui, era 9 e pouquinho, quando chegou ali no grupo do Expresso. Então, acho que o que o Mineiro faz de colocar primeiro a nossa incapacidade de apurar com calma e analisar com calma, e principalmente num caso que envolve finanças, ouvir os mais entendidos. Alô, nosso Américo, estaremos atentos às suas análises, podemos até trazê-lo aqui, se for o caso. Acho que tem que ter essa calma para a gente observar o que isso quer dizer. Mas me chama a atenção, meu amigo Mineiro, que o Vasco está podendo fazer algum tipo de trabalho junto à imprensa, nesse caso aí o Poder 360, falando de positividade nas contas do Vasco da Gama SAF e do Vasco da Gama Associativo. Já me dá uma certa assim, opa, que bacana, estamos podendo falar, por mais que depois a gente vai confrontar e ver de fato o que dá para extrair de mais substância. Pô, cara, o Vasco está conseguindo falar bem de seus números após esse processo de recuperação judicial, já me dá uma certa esperança. E eu acho que uma das coisas mais positivas da gestão Pedrinho é, no meio dessa situação pós-777, né, com toda, o buraco que a gente se meteu e que estava afundando cada vez mais, é o fato de o Vasco, sem os aportes previstos, ter conseguido, no meio dessa reestruturação toda que envolve recuperação judicial, e o Américo já esteve aqui no Expresso falando que não havia outro caminho, e outros já fizeram esse tipo de análise, outros entendidos. Enfim, me parece que o Vasco está conseguindo manter os seus salários em dia, está conseguindo honrar com os seus acordos e compromissos, e agora aparece essa aí, né, de que as contas podem estar ficando possível de se ter interpretações positivas. Vamos aguardar uma análise melhor, mas já me dá esse, opa, bacana, hein? Que em geral o que vem em termos de finanças é só tragédia, né, meu amigo Mineiro? Sempre notícias muito ruins. Outra coisa boa também não sei se solidez é a palavra, mas que a recuperação teve até frente à FIFA, né? Que o Vasco teve aí o transfer ban, não sei se cancelado, qual é a palavra utilizada, mas eles respeitaram, né, a recuperação judicial e entenderam que mais uma dívida que terá que entrar na fila, como todo mundo. Afinal, se o Vasco paga alguém antes de atravessando a recuperação judicial, ele está descumprindo, né, um acordo homologado na justiça.